Olá, amigo internauta, então novamente eu aqui, Fred João, com vocês do programa Tocando o Culto. Hoje eu estou muito bem servido aqui com a nossa querida Lúcia Helena Galvão Maia, né? Isso, exatamente. Que é uma poetisa, professora de filosofia e diretora adjunta da Nova Acrópole no Brasil, que é uma instituição que se dedica ao ensino de filosofia de forma prática e vivencial há mais de 50 anos e em diversos países. Seus poemas nascem desses ensinamentos recebidos e assimilados ao longo dos anos. Ela também está lançando um livro aqui em São Paulo, um livro muito bacana, então a gente tem muito assunto bacana para tratar com ela aqui, então convido vocês a ficarem com a gente volta já já. Bom, amigo internauta, então novamente aqui voltando aqui com a nossa querida Lúcia Helena Maia Galvão. É Galvão Maia ou Maia Galvão? Galvão Maia. Galvão Maia, né? Falando então sobre um tema muito interessante que aqui a Nova Acrópole fez a Semana da Filosofia, e parece que o tema que foi em questão aqui para muitas unidades foi essa questão do herói, né? Exato. A jornada do herói, né, nas distintas culturas do mundo. E eu queria que você falasse sobre esse tema, que eu acho que é bem contemporâneo, né, nos dias de hoje, aqui, o que a gente tem a dizer sobre o novo herói, se existem heróis, se a gente precisa realmente de heróis aqui, porque parece que todo mundo tem essa necessidade de ter um guru, ter alguém para se apoiar, a gente está vendo tantas cenas na política, então quer dizer, fazer um paralelo com relação ao que você já apresenta, né, lá em Brasília, que ela está vindo de Brasília para São Paulo. E então, deixo com você essa abertura aí com relação ao tema e vamos explorando também sobre o lado contemporâneo. Bom, Fred, é muito interessante se a gente pegar a filosofia platônica. Platão ele vai falar que toda a sociedade deveria cultivar a memória dos seus heróis. Ele diz que é uma necessidade psicológica do ser humano, porque o herói ajuda a relembrar o quão grande nós podemos chegar a ser. Ele relembra o nosso horizonte de possibilidades. E é muito comum isso, ele próprio diz, lógico, estou traduzindo com as minhas palavras, que o homem passa a duvidar de si próprio em momentos de crise. Você julga o teto de possibilidades tua pelo teto de possibilidades que você vê de pessoas à sua volta ou das pessoas que você ouve falar e duvida de si próprio. E crescer como ser humano, superar as suas limitações, acreditando em si próprio, já não é um processo fácil. Não é. Se você duvida, não tem nenhuma chance. Então o horizonte de possibilidades do homem é relembrado, é iluminado pelo herói. Agora ele vai falar uma coisa muito interessante, que a gente tem uma concepção um pouco equivocada do que vem a ser um herói. Segundo a tradição platônica, clássica como um todo da filosofia, o homem teria uma trajetória obrigatória, que seria da ignorância à sabedoria. Não tem jeito, viemos ao mundo para viver isso, sair da ignorância e caminhar para a sabedoria. E você teria um ponto de partida, que você imaginaria um ser o mais animalizado que você possa imaginar, e um ponto de chegada, que seria o sábio completo. Ele diz, você não deve tomar esse sábio completo como referencial. Embora ele seja um referencial de direção, mas você necessita de algo mais próximo. Porque senão abre-se um abismo que você diz, isso para mim não dá. Está muito longe de mim, né? Não alcança, e portanto você duvida que isso seja possível. Hoje, às vezes, até em certos contextos religiosos, quando você chega e diz, bom, eu quero ser igual ao Buda, vamos dizer, você é louco, como você vai ser igual ao Buda? É longe demais. Agora, um herói é uma pessoa que estava num contexto próximo ao teu. Ainda agora, um ser humano comum, que vivia as mesmas vicissitudes, as mesmas limitações, e de repente ele dispara na frente. Não tão longe que você possa perdê-lo de vista, e não tão perto que não possa servir de referencial. Então o herói, você diz, bom, se ele pôde, eu também posso. Ele recupera a fé em si mesmo. É fundamental que o homem tenha um horizonte de direção, que ele saiba onde quer chegar, para inclusive saber julgar o que é um herói. Para não cair nisso que você está falando, cair em falsos ídolos. Porque também, vocês imaginem, eu acho muito interessante, porque um filósofo como Platão viveu há 2.400 anos atrás. E tem certos fatos que a gente vive hoje que ele quase prevê. Ele diz, olha, se você não tem um referencial de direção, não sabe onde quer chegar, não tem como julgar quem está caminhando na direção dele, ou seja, quem pode ser um herói. Porque dentro de uma sociedade pode ser criado um ídolo que esteja abaixo do ponto em que você está. Exatamente. Se nós colocarmos, por exemplo, isso é quase que profético da parte dele, né? Porque se você colocar a maior parte dos ídolos da sociedade atual, um homem mediano que cumpra com as suas responsabilidades, que seja responsável, ele é superior a esse ídolo. Pega um ídolo totalmente trabalhado a sua imagem, como, sei lá, um ator hollywoodiano. Em geral, um homem mediano é mais equilibrado, é mais responsável,
é mais coerente. O exemplo nem sempre é muito bom do outro lado, né, Helena? Tem isso também, né? O exemplo de lá nem sempre é tão coerente, fala, bom, nem tudo é perfeito, né? Às vezes o nosso ídolo é um grande doido, né, em todos os sentidos, né? Ele só tem grandes palavras que a gente de repente fala, nossa, mas de onde eu tiro isso? Que ideia maravilhosa. Mas no dia a dia ele é um grande doido, né, de repente. Né? Na verdade você vai ter que diferenciar. O ídolo, em geral, é uma pessoa que globalmente, moralmente, é inferior ao homem mediano, que é o parâmetro que a gente está colocando. O herói ele é uma pessoa que pode ter contradições, mas que na média ele é capaz de atos mais humanos do que o homem mediano. Então, muitas vezes as pessoas dizem, sei lá, Wagner, Mozart, você veria como herói. Por quê? Porque Mozart de vez em quando brigava com a esposa. Bom, ele não é um sábio. Ele é um homem que reúne um conjunto de possibilidades, de autossacrifício, de percepção de coisas sutis que o homem comum não percebe, que dá para a gente tomá-lo como referencial, mas não cobre de um herói perfeição. Nós temos o hábito de fazer isso. Bom, já que ele briga com a esposa, ao invés de eu me igualar a ele, naquilo que ele tem de inspiração para o belo, eu brigo com a minha esposa. Que nem Einstein. Tá? Einstein me dedicou a sua vida à busca de uma concepção do universo. Mas ele de vez em quando arrepiava os cabelos e punha a língua para fora. Então eu não concebo o universo, arrepio os cabelos e punha a língua. Ou seja, você tenta puxar o herói para você, ao invés de subir para ele. O herói não é perfeito. Em Brasília nós temos um caso típico disso, que é um cidadão que há muitos anos atrás, no domingo, no zoológico, ele viu uma criança pulando dentro das jaulas das ariranhas. E ele era um sargento do exército. As ariranhas começam a atacar o menino e a devorá-lo. E ele se atira dentro dessa jaula, salva o menino e morre. Aí vocês imaginem, um sargento experiente, lógico que ele sabia que ele estava correndo risco de vida, e trocou conscientemente a vida dele, na frente dos próprios filhos, pela vida de uma criança que ele não tinha nada a ver com isso. Ele poderia ter julgado o problema dos pais. Agora, esse homem, ele era um homem que dentro de casa, de vez em quando bebia um pouco mais, de vez em quando brigava com a esposa, não era perfeito. Humano, né? Não era perfeito. Mas esse ato dele, de numa situação julgar que a vida de uma criança vale mais do que a sua, já o coloca significativamente acima da média da humanidade. Numa sociedade platônica, Platão mandaria erguer uma estátua desse homem e que todos conhecessem essa história, que já é suficiente para lembrar ao homem o quão grande ele pode chegar a ser. Nossa, que legal, hein? Então essa história, essa estrutura do herói é fundamental para a psique humana, para o nosso crescimento. Helena, como é que você vê essa questão hoje com tantos celulares? Você mais registra do que pode salvar alguém, do que pode ajudar alguém. O primeiro ponto que as pessoas hoje fazem, né, no dia a dia é registrar o evento, porque registrou, você está vivo, né? Em todos os sentidos, né? Então, se você tem um salvamento a cumprir, por exemplo, muitas vezes as pessoas até têm aquelas charges, né, que o pessoal coloca no Facebook. Todo mundo fotografando e alguém se atirando do prédio. Né? Então, quer dizer, como é que a gente pode... A gente está hoje em dia, a grande massa está carente de ídolos, ou está carente de atitudes que podem enobrecê-lo por falta de consciência, de capacidade de sair da Matrix. Ou como é que você vê a questão atual hoje? Na verdade, eu considero que tudo isso é mais consequência do que causa. Se você pega um livro maravilhoso, que eu acredito que você conheça, chamado A Voz do Silêncio, da Blavatsky. Helena Blavatsky. Helena Blavatsky, ela retrata um livro tibetano, que é o livro dos Preceitos de Ouro, onde eles dizem que o maior mal do mundo é a heresia da separatividade. Traduzindo para o bom português, é egoísmo. Eu desafio você pegar um problema, pode ser pessoal teu ou social, de cunho político, de cunho econômico, que por trás não esteja escondido o egoísmo. Em tudo o egoísmo está impregnado. Então, antes de eu pensar no outro, eu penso no bom flash que eu posso colocar no meu Facebook. Estou sempre pensando em mim, ainda que sejam duas coisas com dois pesos e medidas absolutamente diferentes. Agora, se não fosse o flash do Facebook, seria outra coisa. Mas o egoísmo estaria aí e geraria um outro efeito. Às vezes a gente pensa, se é alienação gerada pelos celulares. Olha, cuidado, tá bom? Os celulares, as pessoas viciam, eu acredito. Mas quem é egoísta encontraria uma forma de extravasar esse egoísmo. Se não fosse celular, seria outra coisa. Eles são só meios. Os nossos fins é que estão equivocados. Os nossos princípios estão ausentes. Então, o meio que a gente usou foi o celular. Seria outra coisa. Isso é muito grave, na verdade, né? Se você for colocar numa balança exatamente para medir o que foi antes e o que é hoje, quer dizer, o mundo, a gente vê assim, um mundo mais individualista, que você tem pouco contato físico com o outro, porque hoje você pode escrever via WhatsApp, você tem pouca ligação, você tem pouco ver nos olhos, né? As relações são mais frias, até porque na filosofia chamada mundo líquido pelo Bauman, tem muita representatividade nesse sentido, quer dizer,
Como é que a gente consegue fazer um panorama, no teu ponto de vista mais filosófico, em relação ao mundo novo e ao mundo antigo, o que se perdeu, o que se ganhou, e como é que está essa briga com essas identidades assim, das gerações? Com certeza, eu acredito que nós estamos entrando num ciclo onde o egoísmo está se aproximando de um ápice. E, portanto, os seres humanos têm relações cada vez mais frias, cada vez mais individualistas. Agora, eu me dou o direito, se me desculpe, mas eu me dou o direito de ter minhas reservas em relação a essa transferência da responsabilidade para a tecnologia. Os meios de comunicação seriam excelentes se a gente tivesse alguma coisa para comunicar. Eu sempre digo que eu imaginaria Platão falando do mito da caverna em WhatsApp. Platão tweetando o mito da caverna. Isso seria uma maravilha. Se as pessoas tivessem o que dizer, os meios de comunicação comunicariam coisas boas, mas as pessoas não têm o que dizer. As relações estão frias. Pô, elas estariam frias se você não tivesse meio de comunicação, porque a frieza do coração humano depende da maneira como você se comunica ou deixa se comunicar com o outro. Simplesmente, se você é vizinho de alguém, pode passar 50 anos sem saber quem é o seu vizinho. Exatamente. Tendo ou não revolução tecnológica. Então, eu acho que a gente tem de fazer uma certa transferência, e um que falava sobre isso, uma projeção das nossas responsabilidades para outra coisa. Nós estamos vivendo um momento de egoísmo profundo. Fala-se muito, por exemplo, em preconceitos. Nós vivemos um ápice de preconceitos pelo mundo afora. Aí trabalha-se na questão de cor, na questão de sexo. Eu não acho que esse trabalho seja irrelevante nem mal, muito pelo contrário. Mas eu acho que a gente teria que encarar de frente a fonte de todos os preconceitos. Você já parou para imaginar qual é a fonte de todos os preconceitos? A raiz de todos os preconceitos, universalmente falando, é o preconceito personalístico. É achar que a tua personalidade é superior à de todos os outros. Eu fecho os olhos e penso, eu sou melhor. Aí depois eu abro os olhos e vou ver o que eu sou. Bom, se eu sou negro, sou melhor do que os brancos. Se eu sou branco, sou melhor do que os negros. Se eu sou judeu, sou melhor do que os islâmicos. Depois você vai ver os atributos desse eu, que você previamente já considerou melhor. Quem é que não sofre desse mal de achar que tudo que se relaciona a si próprio é melhor do que de todo mundo? Todo mundo sofre. E os preconceitos particulares nascem desse egoísmo primordial, desse euísmo, que a gente chama de mito do rei Midas. E parece que está cada vez mais acentuado, né? Também parece que isso cresce à medida do tempo aí. E é uma coisa a se pensar, porque quer dizer, o ser humano cada vez mais isolado, cada vez com mais tecnologia, com mais ciência a favor, mas parece que mais solitário. Eu faço uma análise assim, até brinco um pouco disso também com o meu pessoal, que fala assim, a gente está comemorando nas serenatas, né? Uma coisa que futuramente vai ser difícil de a gente ver. Bodas de prata hoje é uma coisa que ainda é meio que comum a gente ver no dia a dia, na comemoração que a gente faz com as pessoas, mas bodas de ouro vai ser para o futuro uma coisa quase que impossível, né? De você testemunhar que um tolera o outro durante 50 anos, porque hoje é mais intolerância do que convívio, do que cumplicidade. Parece que ficou uma coisa meio esquisita no ar, né? Como é que você vê essa relação aí realmente de afetividade, de socialidade, de sociabilidade das pessoas com relação ao próprio trabalho, a própria relação interpessoal? Na verdade, nós percebemos que quando avança o egoísmo, a tendência é fazer aquilo que Kant dizia, que é um dos principais males, que é o homem considerar o outro homem como meio e não como fim. O outro passa a ser um meio para satisfazer a tua carência, para satisfazer a tua necessidade de um testemunho da tua história pessoal. A tua sexualidade, inclusive. Para satisfazer a tua necessidade de prazer, os teus instintos. O outro é um meio. A finalidade dos processos já não é humana. E isso cada vez mais vai acentuando essa solidão do ser humano. Vai despersonalizando, inclusive a si próprio. Nós usamos até nós mesmos e não nos damos ao trabalho de saber quem realmente somos nós. Exatamente. Eu costumo dizer que uma pessoa na cidade de São Paulo é mais solitária do que numa cidadezinha do interior com 10 mil habitantes. Porque solidão não é falta de estar com alguém, é falta de estar consigo mesmo. E esse isolamento fundamental gera um isolamento externo evidente. Aquele que é profundo vai ser profundo em todas as suas relações. Aquele que é superficial será superficial, transferirá essa superficialidade para tudo. Não tem jeito. Aí você diz, não, mas nós somos profundos no conhecimento das coisas através da ciência. Nós somos utilitários. Somos a era do know-how, sabemos como, sabemos para que as coisas nos servem. Mas o que elas são em si, nem nos interessa. Para que a natureza criou isso? Qual é o propósito disso? Sem que eu queira usar. Como dizia Platão, o limiar do amor humano é quando você para de olhar para as coisas e perguntar, para que isso me serve? Quando você começa a olhar para as coisas e pergunta, como eu posso servir a isso?
O centro do universo já não é a tua personalidade que tem que ser mimada e colocada em algodões. O centro do universo é uma lei, como os orientais chamam, Dharma, e você serve a isso. Ou seja, essa quebra fundamental da heresia, da separatividade, do egoísmo, que está por trás da dificuldade de convivência, da dificuldade de estabelecer heróis, da dificuldade de conhecer a si próprio, dos fenômenos de solidão, da depressão, que eu acho que todos esses síndromes que surgem aí a cada 2 anos, no fundo é uma grande angústia existencial, porque nós estamos isolados, vivemos em bolha, conseguimos não estar nem com o outro, nem conosco mesmo. Isso é uma coisa louca. E é uma coisa que parece que a gente está vendo que se enraiza a cada dia, né? Você vê que a mídia, ela exacerba o que ela tem para apresentar como o medo, né? Ela expõe o medo para que você fique mais prisioneiro de si mesmo, quer dizer, você fica mais enjaulado, mais com medo de criar vínculos afetivos, porque você não sabe quem é o outro, se o outro é confiável, se você vai sofrer violência daqui, se andar até a esquina na padaria, que você vai para a esquina, de repente, então, enfim. Você não sabe, então, você vai vendo que o dia a dia vai te bombardeando com tudo isso, né? Então, o resultado acaba ficando meio, né, uma prisão interna mesmo, né? Agora, você falou sobre uma questão interessante, que você falou muito bem, inclusive eu adorei quando você falou sobre o Gibran, sobre os capítulos todos do livro dele, né? Que fala que cada tema é o profeta. Então, eu achei que lá ele é, como você fala, ele é muito intenso, né, nas poucas palavras que ele usa, né? Ele falando sobre cada tema, né? Então, quer dizer, a gente está com falta de pessoas assim hoje em dia, né, Helena? Que fala pouco, mas fala com profundidade, fala com alma, né? Que fala e as pessoas realmente possam ouvir ou possam entender. Parece que a grande massa, ela não sei se tem essa capacidade de absorção ou isso não é interessante passar para elas. Como é que você vê essa questão da mídia não trabalhar muito a questão da informação para a grande massa, isso talvez um emburrecimento coletivo ou a falta de propostas nesse sentido, de alertar, de fazer a pessoa filosofar mais, pensar mais? Na verdade, existe uma música do Djavan, eu gosto bastante de Djavan. Legal. Tem uma passagem que ele diz assim: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Nós fechamos um ciclo vicioso, esquinas, eu acho que eu achei. onde é muito raro que alguém tenha essa profundidade para passar por outro. As pessoas têm extensão. Profundidade é muito raro, cada vez mais, inclusive naqueles que às vezes a gente chama como intelectuais. Existe um conto zen, que eu sei que você já assistiu algumas palestras no YouTube, talvez até conheça, porque eu gosto muito de falar. Sobre as palestras zen já vi também. E esse conto diz o seguinte, que havia um mosteiro, e que nesse mosteiro, já era muito antigo, ele estava desmoronando. E aí os discípulos vieram para o mestre e falaram: mestre, a gente tem que reformar o mosteiro, vai cair na nossa cabeça, o que a gente vai fazer? Aí o mestre resolveu aproveitar essa situação para dar uma lição para os discípulos. Falou: olha, tá bom, nós somos monges mendicantes, precisamos reformar o mosteiro, o que a gente vai fazer? Vão naquele povoado que fica aqui perto e roubem. A gente precisa de recursos, vão lá e roubem. O pessoal fica em choque, que nem você ficou. Como assim roubem, mestre? Roubem, a gente precisa de recursos, tem que reformar o mosteiro, não temos. Agora tem uma condição, não deixa que ninguém veja vocês, veja. Porque se vocês forem vistos, a fama secular desse mosteiro vai por terra, ninguém pode ver vocês. Aí os discípulos ficam meio assim, né? Coisa maquiavélica, os fins justificam os meios. Zen maquiavélico. O mestre mandou, vamos lá, vamos roubar. Aí quando ele entra no mosteiro, ali ficaram um jovem, quietinho lá no canto dele. E diz: mas rapaz, o que você está fazendo aqui? Mestre, eu estou obedecendo o que o senhor mandou. Mas obedecendo o que eu mandei, o pessoal foi tudo lá no povoado roubar. Pois é, mas o senhor disse que eu não roubasse se alguém estivesse me vendo. Eu estou me vendo o tempo todo. A profundidade. E, portanto, eu não posso roubar. Sabe o que significa isso? Tem vida dentro de você. Exato. Tem alguém te vendo dentro de você. Você tem que estabelecer um diálogo com esse ser, que está dentro de você, que merece respeito. Porque a partir desse momento você desenvolve respeito, que é respície de saber ver, uma relação profunda, um diálogo profundo, que depois você pode sair e compartilhar. Não tem nada dentro de você. Vocês já ouviram falar a respeito de um papiro egípcio, que é o papiro de Har-Har-Machus, do livro da Oculta Muralha? Não, essa eu não vi. Ele diz o seguinte: teu nome é mais profundo do que o nome dos deuses. O nome do Deus sentado no centro do seu barco. Ó barqueiro, detém teu remo, vira-te e olha para o passageiro no centro do teu barco. Sabe o que significa isso? Isso aqui é o barco.
Para um pouco a alienação de remar de vez em quando, vira-te e olha para o passageiro que está sentado no centro do teu barco. Que é você mesmo. Teu nome é maior do que o nome dos deuses, o nome do passageiro, sentado no centro do teu barco. Olha e vê os olhos dele, vê quem é você. Você vai conversar contigo mesmo, tem diálogo, tem respeito contigo mesmo. Se você tem isso, é claro que vai transmitir isso para os demais. É uma pessoa oca, sem vida interior, oca, completamente oca, tudo que faz é para inglês ver. Como diz Roberto Carlos, será que tudo o que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Ou seja, eu faço tudo para não ser punido, porque as pessoas estão olhando. Platão dizia, você é o que você faz quando a última porta se fecha atrás de você. Uma questão de você com você mesmo. Porque senão não existe ética, não existe harmonia, não existe beleza, não é sério. É uma coisa para inglês ver, é uma película. E você tocou numa ferida agora muito importante, né? Porque essa questão de falta de se ver, falta do próprio espelho, né? Tem muito no reflexo na própria política, né? Que você viu que os políticos roubam adoidadamente, até as pessoas em si. A gente vê também que cada povo tem o seu governante que merece. Significa também que o povo também é um pouco a mercê dessa questão, né? A falta de se ver, né? Que também rouba, também faz as suas atrocidades, né? E a gente vê que essa questão que você falou pela visão da filosofia é a falta do próprio político enxergar as necessidades, ao que ele veio fazer, né? Humanidade. A humanidade, né? Está faltando muito na gente. Na verdade, hoje, um ser humano, na plenitude do nome, é mais raro do que o urso panda, do que pico-leão. Aposto com você. Vai buscar um ser humano, eu vou buscar o urso panda. Eu te volto com uns 3 ou 4. Você vai ter dificuldade de achar um. Nessa condição, vai ter dificuldade. Platão, ele conta uma história, desculpe, eu não sei se tem tempo, posso contar? Imagina, o tempo é seu, pode contar à vontade. Mito de Giges, é muito conhecido, eu vou resumir bastante. Era um pastor humilde, muito honesto, e um dia ele acha um anel, quando ele coloca no dedo, fica invisível. Aí Giges, que era honesto, quando coloca o anel no dedo, começa a roubar, começa a profanar espaços, começa a molestar mulheres, faz tudo. Aí tira o anel do dedo e fica bonzinho de novo. Aí ele questiona, em primeiro lugar, com quem existiria esse teste do anel de Giges. Em segundo lugar, ele vai fazer uma outra colocação que eu acho muito interessante. Imaginem vocês que acontecesse o contrário. Que Giges achasse esse anel, colocasse no dedo e continuasse tão honesto quanto ele era antes. Tão íntegro quanto antes. E as pessoas na comunidade soubessem disso. Elas entre si falariam, que bom, como ele é honesto, por medo de ser molestadas por ele. Mas internamente as pessoas diriam, que otário, não sabe aproveitar as oportunidades. Por que esse anel não apareceu para mim? Aí ele diz, a honestidade, as pessoas não amam a honestidade. A justiça, as pessoas não amam a justiça. O que elas fazem é um pacto social entre elas, e eu não molesto você, porque você pode me molestar de volta, e você pode ser mais forte, mais esperto que eu posso me dar mal. Por meio do novo princípio, né? Isso, e portanto, se eu tiver a garantia de que eu posso molestar você, e você não tem como devolver isso, eu não teria por que não fazer, porque eu não amo a honestidade. Eu faço por uma coerção, que diz, não muda o mundo enquanto as pessoas não amarem a honestidade e fizerem por isso. Amarem a justiça e fizerem por isso, e não porque tem inglês vendo. Por si mesmas, por respeito, por vida interior, por respície, saber ver. Às vezes eu estava andando numa livraria, gente, eu não consigo nem explicar para o meu público por que eu fiz isso, mas eu inventei de folhear a biografia da Marilyn Monroe. Você falou na minha telha. E lá pelas tantas ela dizendo, as pessoas pensam que me amam, mas elas nem me conhecem. Na verdade, nem eu me conheço. Eu vou morrer uma anônima para mim mesma. Gente, Marilyn Monroe. Não, isso é uma coisa dessa. Eu falei, meu Deus, ela podia estar viva, que eu ia lá dar um folheto para ela. Porque é muito profundo isso, é uma constatação muito profunda. Muito legal, Eu vou convidar o pessoal a ficar com a gente, porque a gente vai ter mais um bloco pela frente. E a gente vai falar sobre Nova Acrópole, né? Sobre um espaço muito legal para você pensar, refletir, inclusive sobre culturas no mundo inteiro, né? Nós estudamos filosofia oriental e ocidental, desde a antiguidade até hoje, que é uma certa limitação que se tem hoje em dia, em geral, não se estuda muito confucionismo como filosofia, não como religião, taoísmo, shintoísmo, nós estudamos tudo como filosofia e não como religião. A própria uma escola de filosofia não tem nenhuma ligação, nem religiosa, nem política, ela estuda como filosofia todas as linhas de pensamento da humanidade com o intuito comparativo e de aprender o melhor. E cultura também. Sim, filosofia, cultura e voluntariado. Nós somos né? todos voluntários, fazemos um trabalho social forte também. Legal, muito bacana. Isso é muito legal porque aí a gente vai deixar no GC, no final do programa, todo esse
esse site, inclusive, para as pessoas procurarem dentro do seu próprio estado, né, da localização, onde elas podem, de repente, entrar para essa escola, conhecer um pouco mais e pensar de verdade, né? Com certeza. Aqui em São Paulo estamos cheios de unidades, temos várias unidades, ou seja, no Brasil e no mundo inteiro. Temos mais de 50 países do mundo, e aqui no Brasil tem 80 sedes. Fabuloso, é fabuloso. Bom, então, pessoal, convido vocês a ficarem com a gente e a gente volta já já. Olá, amigo internauta, então novamente aqui eu, Fred João, com vocês, trazendo Lúcia Helena Galvão Maia, né, nossa querida professora de filosofia, escritora, inclusive a gente está com o livro dela aqui, ó, ela lançou aqui em São Paulo, chama Instantes de um Tempo Interior. É um livro muito bacana, é um livro de filosofia, né, poética, filosofia poética, né? Exato. Você trouxe. E quais são as abordagens que você trouxe aqui do livro, Helena? Helena ou Lúcia, tanto faz, qual que você prefere? Tanto faz, como você quiser. Então, Helena é mais filosófico. Né? Eu acho que é mais forte também, né? Então, Helena, o que você traz aqui pra gente no teu livro? Vamos ver. Bom, a ideia, ao longo desses anos, eu dou aula há 26, quase 27 anos, foi transmitir o conteúdo que a gente recebia dentro do curso de filosofia numa forma bela. Porque parece que a forma, a beleza é a melhor maneira de romper barreiras e chegar ao coração do outro. Né? Então eu imaginei, eu tenho algo a dizer, embalo numa forma mais bela possível. E essa mensagem tem a maior penetração. Então são temas, todos eles filosóficos, todos os poemas do livro têm temas filosóficos e procurei fazê-los dentro de uma estética, o máximo que as minhas possibilidades me permitissem, de tal maneira que fosse alguma coisa que também sugerisse um estado de elevação de consciência que a beleza é capaz de provocar. Alguma inspiração com relação ao Khalil Gibran? Khalil Gibran é o meu poeta predileto, com certeza me inspira em muita coisa. Mas os temas das poesias, em geral, estão muito apoiados em heróis, em mitos e também em situações do ser humano, solidão, isolamento, identidade. Um pouco do que a gente conversou, acabou. Exatamente. Hoje, né? Muitos desses temas se tornaram poemas, a partir de reflexões minhas. Uhum. Eu achei que realmente é um livro com a capa azul. Você pensou no sentido das cores e do tema do cisne, né? Sim, porque o cisne, dentro da tradição oriental, indiana especificamente, eles consideram que a água é símbolo da matéria. Você pega um copo d'água, de qualquer jeito que eu giro ele, a água está sempre horizontal, é a matéria. O fogo é símbolo do espírito. Você pega uma tocha, de todo jeito que você vira ela, o fogo está vertical. Então é a cruz do mundo, o espírito de matéria. E se diz que os seres materiais como nós, os nossos corpos físicos, são como barcas que navegam pelo mundo material. Quando o homem se torna muito materialista, ele é tragado pelas águas. Quando ele tem uma ponte entre céu e terra, um vislumbre de céu, ele navega sobre as águas. E esse mito indiano diz que o cisne, o Hansa, é a forma mais bela de se navegar sobre as águas da matéria. Então, eles dizem que o homem deveria estar em contato com céu e terra, fazer uma ponte e navegar pelo mundo da forma mais bela possível. Então, esse é o símbolo do cisne, do Hansa. Aí eu peguei um pouco essa ideia e trabalhei na capa do livro. Quer dizer, não fui nem eu que compus a capa do livro, mas pedi que trabalhassem com essa ideia. Gosto muito desse símbolo. Tem a ideia do espelho, né, do cisne, acabou sendo refletido na refletido no mundo material. O nosso reflexo no mundo material é exatamente o nosso corpo físico. Né? Tem um pouco do que a gente conversou aquela hora também a respeito do ser humano mais o pensante, na verdade, que ele não faz aquilo porque ele sabe ele ouve a voz dele mesmo, né? Quer dizer, tem um pouco disso aqui na questão, né? Essa é a base da palavra reflexão, inclusive, do substantivo reflexão. Refletir aquilo que eu sou, a beleza dos meus valores no mundo material. Um pouco do mito de Narciso, né? Legal. Nosso invólucro material é uma sombra que temos no mundo material, que deveria refletir a pureza dos nossos princípios, dos nossos valores, deveria ser coerente, céu com terra. Se você pega aquele selo de Salomão, que são 2 triângulos entrelaçados, mostra exatamente isso. A tua essência e a tua aparência coerentes, encontram um centro comum. Você faz uma estrela de 6 pontas. A ideia do homem sábio, por isso associada a Salomão. É legal, muito bacana. Que na verdade depois teve toda a história tem a ver com a maçonaria, né? Porque tem o tempo de Salomão, tem alguma coisa nessa ligação depois que ele frutificou daí para frente, não tem? Você vai ver que existem muitas citações a Salomão, tanto na tradição judaica quanto na maçonaria.
às vezes mais pelo campo da tradição religiosa e outros também pelo simbólico, pelo que ele representa como sábio. Salomão, dentro dessa tradição religiosa, é um símbolo do sábio. Legal. E as pessoas conseguem comprar o teu livro ou encomendar para você em que lugar? Bom, encontrar nas escolas Nova Acrópole, para o Brasil todo, vocês acessando o nosso site, www.acropole.org.br, vocês vão ver o endereço das escolas no Brasil inteiro. Ou, se quiserem, através também do meu site, basta pedir que eu remeto para qualquer lugar do Brasil que queiram. Eu tenho uma página no Facebook, que é o Poesias Filosóficas da professora Lúcia Helena, e tem a minha página pessoal também, que é Lúcia Maia. Lúcia Maia. Aqueles que quiserem fazer contato no Facebook, lá podem me mandar uma mensagem, deixar uma caixa postal, um endereço. Eu remeto para qualquer lugar do Brasil. Poesias inspiradas em vivências filosóficas, pessoais, claro, né? E essas vivências você viveu no mundo corporativo, no mundo social. Como é que você se inspirou para conseguir fazer o livro? Na verdade, em todos os lugares. Porque a ideia é que a gente, ontem mesmo, na palestra que eu fazia sobre a beleza, falava sobre esse sentido de sagrado. Os gregos dizem que a grande arte do homem é fugir da banalização, sacralizar a vida. Sacralizar a vida é procurar fazer com que aquilo que você faz tenha um sentido maior do que uma mera mecanicidade, uma mera rotina. Então você aprende coisas no trânsito. Aliás, trânsito é um bom lugar para você aprender lições filosóficas. Na criação dos filhos, na convivência conjugal, no trabalho, em todos os campos. A gente aprende tudo, menos no trânsito, tudo menos a filosofia. Não, dá para praticar muito filosofia, porque você vê que todos os seus bichos pulam. E aí você pode identificá-los. Eu não sabia que eu tinha esse zoológico particular. Pois é. Você pode identificar e começar a estabelecer um certo comando, ver quem manda aqui. E você tocou num assunto, inclusive, contemporâneo, muito complicado, porque a cada dia cresce mais a situação dos carros em circulação. E você cada vez tem menos paciência com o outro, com o trânsito. Então, quer dizer, tudo é um ponto para você explodir. Falta muito pouco todo o tempo, né? Quer dizer, o ser humano realmente ficou amarrado com tudo isso de uma forma, né, que ele está sendo cada vez mais alvo de uma doença, né, futura, inclusive com todo esse estresse que ele mesmo acumula, né, dia a dia. E dentro dessa questão que você filosofou sobre o trânsito, que proveito você tirou dentro desse conceito que a gente está conversando, que você podia dar como dica para o internauta? É interessante, uma vez a minha filha, inclusive, Brasília, eu acho que São Paulo não deve escapar isso, quando não tem engarrafamento, quando o trânsito flui, as pessoas andam numa velocidade enorme. Aí uma vez ela falou, mãe, ele deveria colocar um número de telefone no vidro. Eu falei, para quê, minha filha? Para a gente perguntar para ele depois se deu para salvar a vida de alguém, se deu tempo. Porque nessa velocidade deve estar tirando o pai da forca, só pode. Em geral as pessoas não têm pressa para nada. Ou seja, se tem o trânsito, elas se aborrecem, se estressam. Se não tem, elas ficam numa ansiedade louca e correm feito umas loucas. Na verdade, essas circunstâncias estão trazendo à tona pontos importantes para a gente analisar. Por que eu sou tão ansioso? Eu estou esperando encontrar o que em casa? Em casa é uma angústia, um passo de compasso de espera para poder dormir. Por que fico tão impaciente quando eu estou no trânsito? Se, em geral, não estou com pressa, raras vezes estou com pressa. A perda do meu tempo, 10 minutos, meia hora, eu valorizo tanto assim o meu tempo. Quando eu estou em casa, cada minuto é bem aproveitado. Porque se o meu tempo fosse inteiramente bem aproveitado, eu teria condições morais para achar que meia hora minha é uma preciosidade. Em geral, não é. Ou seja, tem excesso de alta importância, tem ansiedade, tem descontrole emocional. Bom, se você reflete sobre essas coisas, você chega do outro lado do trânsito um ser humano melhor. Ou seja, o trânsito te serviu para alguma coisa. Agora não, só me aborreço todos os dias, todos os dias. Epíteto era um filósofo romano, ele era escravo, inclusive. E aí, um dia disseram para ele, o que é um escravo? Ele falou, escravo é aquele que luta contra as coisas que não dependem dele e naquilo que depende dele não faz nada. Ou seja, brigo contra o trânsito da cidade de São Paulo, porque eu chego atrasado em tal lugar. Isso não depende de mim, pelo menos nesse momento. Agora, o que depende de mim? Sair 40 minutos mais cedo, equacionar minha vida para sair mais cedo. Isso eu não faço nada. Nunca faço. É verdade. Então, isso é escravidão para ele. No que depende de mim, eu não mexo um palito. No que não depende, eu brinco. E fico só pelo exercício, pelo esporte de brigar e de me irritar. É verdade. Você também gostou sempre de cultivar esses pontos zen, né?
essa filosofia oriental, tal, isso também te inspirou para trazer um pouco para cá? Também, com certeza. Tem um dos poemas, inclusive, que conta a história do mito de Gilgamesh, que não é propriamente Oriente, né? Mas é a Mesopotâmia. Tem um pouco de Mesopotâmia, tem um pouco de reflexões sobre o Zen, tem um que é sobre Rama, que aí sim é o Oriente, que é o Ramayana. Ramayana, que é um épico indiano que certamente está entre os 10 melhores livros que eu li na minha vida. É mesmo? Se você não leu, você não sabe o que você está perdendo. Como é que ele chama? Maravilhoso. Dentro da Índia Índia existem 2 grandes épicos, que é o Ramayana e o Mahabharata. O Ramayana, na tradução de um cidadão chamado William Buck, que é excelente, é um livro imperdível. Nunca vi algo tão simbólico, tão rico. Inclusive existe a palestra desse livro no canal da Nova Própria do YouTube. Vale muito a pena conhecer. Então tá aí a dica para o internauta. E por que Feliz Natal? Ah, Natal. Eu adoro Natal, você não sabe. Eu adoro também. Eu deixo tudo em casa com motivo de Natal o ano inteiro. Eu adoro Natal. Natal é um dos simbolismos mais antigos da história da humanidade. A gente tem uma polaridade, espírito e matéria, que tem associado ao ano. O ano tem primavera, verão, outono e inverno. Então, primavera, verão é o momento que a vida física se expande ao máximo, portanto, a espiritual se recolhe. O contrário, que é outono e inverno, é quando a vida física vibra no nível mínimo. Tem certos animais que até hibernam, né? E a vida espiritual vai ao máximo. Você vai ver que, inclusive, o mito da vida de grandes mestres do mundo normalmente se dá no solstício de inverno, que é o momento do espírito vir à Terra. Mas você vai ver que nas tradições do passado, quando se escreviam livros sagrados, era no inverno, os monges se recolhiam para poder escrever os seus livros sagrados. Claro que a gente trouxe isso para o hemisfério sul, mudou tudo de ponta cabeça, porque o nosso Natal é no verão. Mas, de qualquer maneira, o simbolismo se conserva e pode ser vivido. Natal é um momento de nascimento do quê? Do espiritual, no seu mais alto nível, porque o material se recolhe. Dá uma pausa para a consciência se libertar e respirar. Então é um momento de recolhimento, de nascimento da espiritualidade. Eu tenho inclusive uma palestra no YouTube, tenho que falar, não posso falar. E essa palestra fala sobre os símbolos, é muito rico. Que legal, hein? Muito rico. Se você for ver a simbologia celta, até aquele porquinho com maçã na boca que a gente coloca na mesa tem um simbolismo. E a maçã é o símbolo do coração. E o porco está muito associado aos instintos. Então, é os instintos tentando devorar o coração humano. No Natal você vai lá e o mata, né? O elimina. Então, ou seja, liberta o coração humano. Então, é um momento de libertar o coração humano e se abrir para coisas mais espirituais, voltar-se para dentro, porque o mundo fora esfria. Ou seja, a vida se recolhe fora e vem para dentro, para que novamente você possa sair na primavera, verão, com os braços cheios de frutos, tendo o que compartilhar. Então, você vê que engraçado, você colocou aí uma coisa muito bonita, conceitual sobre o Natal, né? Que na verdade a gente exercita o Natal como uma troca de presentes, de rever a família, os amigos e tal, que não deixa de ser prazeroso, mas está longe de ser essa simbologia tão importante que você acabou de dizer aí. Até o presente, você sabe de onde vem o presente? Não. Os presentes originalmente, na tradição europeia, que é de origem celta, vem de presença, é claro. E eles costumavam presentear círios, velas, porque tem uma similaridade muito grande entre a vela e o ser humano. Nós somos uma parte de cera que foi feita para gerar luz. Quando acende a luz na vela, ela vai se destruindo, mas o papel dela é esse, gerar luz. Se você não acende uma vela, ela vai ressecar e vai deixar de existir também. Ela vai deixar de existir sem nunca ter existido como vela, porque não trouxe luz ao mundo. É verdade. Então, o ser humano ele nasceu para gerar luz. Ele vai se destruindo com o passar do processo? Vai, mas se destruiria também se não gerasse. E sem cumprir o seu papel. Morreria sem ter nascido como ser humano. E você também está se estendendo até nessa ideia nos princípios de intensificar cada chácara para isso, né? É isso? Também, porque quando o ser humano ilumina os chakras, ele vai se iluminando, vai subindo isso. Tudo. Esse é um conceito oriental, a ideia dos chakras, que talvez o público ocidental não seja tão conhecido, mas a ideia é que a gente vai iluminando as possibilidades humanas superiores, que é equivalente à nossa linguagem e à ideia dos chakras. Mas o fato é que quando você presenteava uma velhinha, um círio, você relembrava ao outro que ele veio ao mundo para trazer luz. Isso é muito legal, né? Os presentes tinham que lembrar a presença de luz no outro. Não estou dizendo que você não possa dar um par de sapato para o outro, mas você deveria dar nem que fosse uma palavra que relembrasse que ele veio ao mundo para trazer luz. Porque o Natal é momento de lembrar disso.
A gente está falando sobre o Natal, inclusive, porque está no teu tema aqui, e também a gente está pertinho dele, né? A gente está há um mês dele, né? Praticamente, né? Então está aí um bom conceito para você conseguir exercitar como símbolo, como essência do que é o espírito do Natal, né? E essa palestra que eu falo sobre o Natal, lá no canal da Nova Acrópole no YouTube, eu falo do seu pinheirinho, eu falo de Papai Noel. Uma das coisas que me deixa realmente zangada é o pessoal não falar mais sobre Papai Noel para as crianças, porque é um mito que tem uma realidade muito profunda por trás. Falo de todos os elementos que você convive. Você sabe que até aquela pinhazinha tem um simbolismo. É mesmo? Está associada à glândula pineal, não é? Olha isso, que legal. Dá para você falar rapidamente sobre isso, assim? Difícil. É um pouco difícil, né? Porque a gente teria que explicar o que é glândula pineal. Mas não, a simbologia do Papai Noel, por exemplo. Do Papai Noel é interessante, porque Papai Noel era originalmente o ancião dos dias, que era nas neves dos tempos, ele se vestia de vermelho, era como se fosse a espiritualidade presente, presa nas neves de um mundo frio, material. E esse ancião dos dias, depois, foi unido num sincretismo com o simbolismo de São Nicolau de Mira, que era um cidadão muito generoso, que se conta que ele teria jogado um saco de ouro pela janela do seu vizinho pobre, para ele poder casar, pagar o dote das suas 3 filhas. Aí ele era representado como um ancião com 3 saquinhos de ouro. Aí depois juntou com o ancião dos dias, que era uma tradição anterior. Daqui a pouco ele não estava, mas estava vestido de vermelho. Aí daqui a pouco os 3 saquinhos viraram um saco só. Aí começou a não ter ouro, ter brinquedos, ou seja, vai sofrendo um processo de alteração ao longo da história. Mas a ideia de que é algo que dentro de nós se move no meio da noite dos tempos, no meio do frio do materialismo, é uma esperança de ponte com a espiritualidade. Sem dúvida. É aquele que marca em nós, traz a presença, que é o presente originalmente, a presença do Espírito viva dentro de nós. Deixar de acreditar em Papai Noel, para a criança, de uma certa maneira, sabe, ela tem uma consciência simbólica. Já acreditar em Papai Noel é deixar de perder a esperança de irmos além do tempo. Com certeza, muito legal. Além do tempo de relógio, do tempo de Cronos, porque você sabe que os gregos diziam que a grande arte do homem é roubar momentos de Cronos para Zeus, roubar momentos do tempo para a eternidade. Papai Noel é um pontífice entre esses dois mundos. Olha que legal, isso tudo está na internet, né? Tá. Teu canal na Nova Acrópole, né? Isso está na palestra do Natal. Muito legal para assistir nessa época. Muito legal, né? E para a gente fechar o teu livro, que tem muita coisa bacana, realmente, aqui a gente está vendo pelos títulos aqui, você fala sobre o outono, a criação do jovem, o que são os mestres, isso aqui a gente começou a conversar sobre os heróis, né? Agora, eu também gosto muito do João Pessoa. Você colocou homenagem a João Pessoa. Eu amo essa cidade. Eu morei lá e é uma das lembranças mais doces que eu tenho. E me lembrou uma palestra que você colocou também, só que não tem nada a ver com cidade, mas sim com o poeta Fernando Pessoa, né? Você fez uma explanação completa sobre ele, né, no dia da palestra, né? E que também, de repente, foi um grande inspirador também para você aqui, não foi? Não? Sim, Fernando Pessoa tem algumas coisas, inclusive ele tem uma ligação com a teosofia, você sabe disso? Tem vários nomes. Tem algumas coisas que são realmente muito ligadas ao espiritual, à essência humana. Nesse sentido, é um poeta raro. Gosto muito também de Cecília Meirelles, sobretudo os cânticos de Cecília Meirelles, também tem uma palestra sobre eles, são maravilhosos. E Gibran, um poeta mexicano também chamado Amado Nervo, que não sei se você conhece. Não, esse não. Nossa, é muito bom. É muito legal. Então são essas dicas que você pode deixar para o nosso internauta também. É lógico que você, além de Cecília Meirelles, você tem alguns brasileiros, como por exemplo Cruz e Souza, amo Cruz e Souza. Acho ele maravilhoso, enfim. Conversar sobre poesia seria um outro papo, né? Mas eu gosto de poesias que têm conteúdo e foto. Eu acho que só uma forma muito elaborada, sem nada importante para dizer, também é como um envelope vazio. Um envelope muito bonito, mas sem nada dentro. Bom, pessoal, então eu convido vocês então a estarem com a professora Lucilena aqui também. Essa literatura que ela acabou de escrever está bem fresquinha. A gente teve o lançamento aqui em São Paulo ontem, né? No dia 18. Então, 18 de novembro de 2016, é bom registrar isso. E a gente então vai ficando com o programa Tocando Oculto, infelizmente por aqui, porque a gente tem tanta coisa boa. Se ela fosse minha vizinha, ela estava danada na minha mão, porque eu já falei para ela que a gente ia fazer vários takes aqui, falando sobre vários assuntos bacanas, né? Mas foi um prazer a gente estar junto, Helena. Eu que agradeço. Minha querida. Eu espero que a gente tenha outra oportunidade. Vai ser um grande prazer. A gente, inclusive o pessoal do canal, eles gostam muito dessa coisa do pensar a respeito de algo especial, né? E você trouxe aqui vários tópicos interessantes para o pessoal colocar aqui para a gente, né, na discussão, depois no próprio canal, na própria rede social, no Facebook. Então, convido vocês a estarem com a gente também no programa Tocando Oculto, tanto na rede social e como também na página no YouTube, que tem esse mesmo tema, né?
E convido vocês a conhecerem a unidade da Nova Própria mais próxima de vocês. É o convite que eu deixo. E tudo que eu sei e aprendi lá é o melhor que poderia ter a oferecer. Tenho certeza que vão gostar. Aí eu vou fazer parte agora em janeiro dessa nova trupe aí, que para mim é fantástica. Eu acho que todo mundo tem que saber pensar, primeiramente, né? Porque depois disso ele faz qualquer outra coisa. Pensar é o primeiro ponto, né? Então, não esqueçam, www.acropole.org.br. Lá vocês vão encontrar muita informação interessante. É isso aí. Bom, amigos, então fiquem com a gente no próximo Tocando o Culto, que vai ter muita coisa boa para vocês lá. Aguardo vocês. Tchau. Nossa, é verdade, né? Você falando uma coisa que fica pensando, né? Essa coisa de você com você mesmo, né? Então, por exemplo, às vezes, se você... o fato de você jogar um papel no chão, se você, assim, se você jogar e falar assim, não, eu vou... E não jogar, ninguém está vendo, mas é para você aquilo, né? Você não vai fazer aquilo... É para você, é para você, não é então. para mostrar para as pessoas, né? E você não sabe que quando você joga um papel no chão, você admite conviver com a sujeira. Exato. Isso vai penetrar no teu pensamento, vai surgir pensamentos grosseiros, você não vai ter critério, não vai ter filtro. Vão surgir sentimentos grosseiros e você não vai ter critério, não vai ter filtro, porque você abre um precedente. Então, tá? Então isso é uma coisa gravíssima. Né? Isso reflete na sua vida e em outras coisas, né? Em todos os planos, dentro e fora. Você vai ter um desequilíbrio porque você baixou a guarda. Eu admito conviver com o caos. O caos vai entrar em todos os planos e você não vai ter defesa. Pô, Helena, então como é que você conseguiria passar uma dica para o nosso internato, por exemplo, falando a respeito de uma boa criação? Como é que a mãe deve cuidar do seu filho, talvez do berço, por exemplo? Como é que... Nossa Senhora, esse é assunto que não acaba mais. Eu vou te dar uma dica dura, mas isso aí é palestra e longa. E longa, né? Inclusive tem uma palestra na internet que eu recomendo vocês assistirem, não sei se vocês já viram, que é sobre educação. Nossa, essa foi a palestra mais polêmica que eu já dei na minha vida. É mesmo? Porque as pessoas têm um monte de dogmas, de pensamentos distorcidos. E é ruim. Você chega para as pessoas e dizerem que, por exemplo, você não tem que ser amiguinho do seu filho, você tem que ser pai, porque ele precisa do pai, precisa de amiguinho, precisa de todos os papéis. Pô, o pessoal quer bater em você. Você não sabe como ser polêmico. Porque a gente fala, ele precisa disso, né? Ele tem necessidade de alguém que vá lá e ponha, você não tem que... Exatamente. Tem necessidade de integrá-lo, a coisa mais útil é integrá-lo numa lei de causa e efeito. Porque o mundo é assim. Então você não pode, sem que ele gere nenhuma causa, dar acesso a todos os efeitos, porque ele vai achar que a vida é desse jeito. Você não integrou a psique dele na lei da vida. Então, sem gerar nenhum mérito, ele vai querer ter direito a benefícios. E o mundo não vai mimá-lo. E essa pessoa tende ao desajuste. Então tem um monte de processos aí, mas é um dos assuntos mais polêmicos. Nós ainda vivemos aquilo de achar que a criança não pode ouvir um não, tem que ser adulado. Agora inclusive está pior, né? Porque o professor não pode nem educar, né? Não é porque se ele de repente vai um pouco mais além, aí pode ser processado. A gente vê coisas na internet que é absurdo, né? Os alunos fazendo a sala de aula uma bagunça total absurda, né? E fazem do professor que querem também, né? Então, quer dizer, está difícil educar hoje em dia, né, Helena? Então, quer dizer, a gente poder passar um princípio para o internauta de uma vez só, assim, é difícil, né? Porque é todo um novo processo. Porque são princípios que têm que ser discutidos, né? Princípios, hoje um bom pai, ele está preocupado em deixar alguma coisa para o filho, o quê? Um apartamento. Imagina você, se um país tem uma guerra civil, que é uma coisa que pode acontecer, a primeira coisa que vem abaixo é o apartamento que ele deixou para o filho. Agora, se ele deixasse autocontrole, integridade, coerência, isso salva a pele dele e de mais um bando de gente à volta dele. Porque nas situações de caos, quem se salva é quem tem cabeça fria, autocontrole, fraternidade, visão de meta. Tá? Bom, teria que deixar um referencial, mas para isso ele teria que ser, né? Como Diferencial. é que você pode passar alguma coisa que você não tem, é o que o Djavan fala. Só pode ser aquilo que você é, não pode ser algo além ou passar. Pode dar exemplo de uma coisa que não viu.